Como o Império Romano nasceu? Se a primeira coisa que veio na sua cabeça foi força militar, legiões invencíveis, a verdade é bem mais sutil. O Império não foi forjado só na espada, não. Foi como uma arma psicológica que ninguém viu chegando, e ela foi usada por um verdadeiro mestre da realidade. Ok, vamos mergulhar nisso. Imagine a cena. Estamos em 44 a.C. O nosso protagonista é um jovem de 18 anos. E ele não é um guerreiro imponente, longe disso. Na verdade, ele é fisicamente frágil, vive doente e não tem nenhuma experiência política real. O nome dele é Otaviano. E contra quem ele está lutando? Simplesmente os generais mais letais da história de Roma. Caras como Marco Antônio, Brutus, Cássio, veteranos cruéis que comandam exércitos de 100.000 soldados e que, aliás, acabaram de assassinar Júlio César. Pela lógica, o Otaviano não durava nenhuma semana. Mas ele não morreu? Pelo contrário, ele destruiu todos os inimigos, um por um, e se tornou o primeiro imperador, governando com poder absoluto por 40 anos. Como isso é possível? A resposta não é sorte, nem só genialidade militar. Foi uma arma escondida. A arma do Otaviano foi um documento, o Testamento de Júlio César. Mas olha, não era um simples testamento. Era uma bomba jurídica, uma armadilha moral e a semente de um mito muito, muito poderoso. Vamos dissecar essa estratégia. Primeiro, o testamento em si, que virou o jogo político da noite para o dia. Segundo, como a culpa foi usada para paralisar os maiores exércitos do mundo. E terceiro, como Otaviano usou o mito de César para se tornar ainda mais poderoso do que o próprio César jamais foi. Quando o testamento foi aberto, foi um choque atrás do outro. Primeiro, César deixou uma fortuna para cada cidadão romano, uma compra direta do amor eterno do povo. Segundo, e o mais chocante de tudo, ele não nomeou Marco Antônio, seu braço direito. Ele adotou postumamente seu sobrinho neto de 18 anos, o Otaviano. E a terceira surpresa, uma jogada de mestre, nomeou alguns dos seus assassinos como herdeiros secundários, basicamente mostrando para o povo que ele amava até quem o traiu. Para entender o poder disso, a gente precisa sacar o que era uma adoção póstuma em Roma. Isso significava muito mais do que herdar dinheiro. Significava herdar a identidade, o legado. Otaviano não herdou só a fortuna, ele herdou o nome mais poderoso de Roma. E assim ele se tornou Gaius Julius Caesar Octavianus. Para o povo e, o que é crucial, para as legiões leais a César, ele não era mais um garoto qualquer. Ele era, para todos os efeitos, a reencarnação de César. O mito estava de volta. A primeira jogada de Otaviano foi brilhante. Marco Antônio, furioso por ter sido ignorado, bloqueou o acesso à herança. Então, o que Otaviano fez? Ele pegou empréstimos gigantescos e se endividou até o pescoço para pagar ao povo o que César tinha prometido. Ele cumpriu a promessa do pai, enquanto Antônio parecia um ladrão mesquinho. Agora vamos para a segunda parte da arma, a culpa. Otaviano não precisou derrotar seus inimigos só no campo de batalha. Eles foram derrotados por suas próprias mentes, presos em armadinhas psicológicas que o próprio César deixou para trás. Para entender a paralisia dos assassinos, a gente precisa entender o conceito de sacrilégio. O Senado romano era um espaço sagrado, divino. Cometer um ato de violência lá dentro era um tabu absoluto, uma ofensa aos deuses e a toda a estrutura de Roma. Brutus e os conspiradores achavam que seriam aclamados como heróis libertadores. Mas quando o testamento revelou a generosidade de César, a dúvida do povo se transformou em culpa. Culpa por terem duvidado do homem que os amava. E essa culpa se transformou em ódio contra seus assassinos. Essa era a armadilha moral perfeita para Brutus. Ele não podia marchar sobre Roma com seu exército para salvar a República. Por quê? Porque se fizesse isso, ele se tornaria exatamente aquilo que acusava César de ser, um tirano ambicioso usando a força para tomar o poder. Ele estava paralisado pela sua própria virtude declarada. Enquanto Brutus paralisava, Marco Antônio cometeu o erro oposto. A ruína dele foi o ego. Ele tinha uma necessidade obsessiva de provar que ele, e não o garoto Otaviano, era o verdadeiro herdeiro de César. E essa tentativa de emular a glória de César o destruiu. Ele tentou terminar a guerra de César contra a Pártia e foi massacrado. Tentou emular o romance de César no Egito com Cleópatra e só conseguiu alienar a opinião pública romana. Ele chegou ao ponto de deixar territórios romanos para seus filhos com uma rainha estrangeira em seu próprio testamento, um ato ilegal e uma traição aos olhos de Roma.
Otaviano, que permaneceu em Roma, usou isso com maestria. Ele construiu uma narrativa poderosa. De um lado, ele, o símbolo da ordem e tradição romana. Do outro, Antônio, um traidor enfeitiçado por uma rainha estrangeira. A guerra foi vencida na propaganda antes mesmo da batalha final. Com seus rivais destruídos, Otaviano enfrentou o desafio final: consolidar o poder absoluto. Para isso, ele aprendeu com o único e fatal erro de seu pai adotivo. Então, o ponto crucial é este. César morreu não porque era um tirano, mas porque ele parecia um rei. Ele agia como um, e em uma república que tinha como tabu máximo a monarquia, a aparência de poder absoluto era uma sentença de morte. Pense nisso como dirigir um carro roubado. César dirigiu em alta velocidade, chamando atenção, e bateu. Augusto, o novo nome de Otaviano, dirigiu com cuidado, respeitou os sinais, manteve a aparência de normalidade, mas trancou as portas e ficou com as chaves para sempre. Ele governou como um rei absoluto, fingindo ser apenas o primeiro cidadão. E o povo romano, exausto por décadas de guerra civil e ainda sentindo a culpa pela morte de César, aceitou a troca de bom grado. Eles trocaram a liberdade caótica da república pela paz e estabilidade do império. No final, a genialidade de Otaviano não foi militar. Ele não era o mais forte, nem o mais carismático. Mas ele foi o maior mestre da percepção que Roma já viu. Ele entendeu que a política é feita de mitos e transformou o fantasma de um homem em um império que duraria séculos. Se essa análise sobre como o mito construiu um império fez sentido, deixe um like para o algoritmo entender que este é um conteúdo de valor e entregar para mais pessoas. Comente sua opinião e compartilhe com quem possa se interessar. Obrigada por assistir até o final e até a próxima!